Enem, ele é assustador? Olha, a primeira vez que eu fiz o Enem, ele não tinha nem a função de pré-vestibular, Sim. né? Era realmente o exame do ensino médio, né? Uma avaliação, né, do seu desempenho ao longo dos 3 anos do Uhum. ensino médio, e aquela prova mensurava o quão era a qualidade de uma ou de outra escola, do ensino público ou privado, o que quer que seja, né? Então, assim, eu nunca encarei o Enem como os alunos atualmente o fazem. Eu já tive a oportunidade de fazê-lo como professor já, para eu me familiarizar ali, né? Não só com a prova, porque isso eu posso fazê-lo qualquer hora. Eu posso entrar na internet e tenho Uhum. acesso, mas eu queria me familiarizar com o ambiente. Aquela coisa, né? Nós tivemos, por exemplo, anterior à pandemia, 7 milhões de concorrentes praticamente. Hoje nós não temos 3,5. Sério? Não temos 3,5, diminuiu bastante, né? Se eu não me engano. Eu posso estar equivocado. Mas, se eu não me engano, caiu pela metade, tá? A, o interesse, né? Pelo Enem, por diversos motivos. Então, assim, Por quê? Por- olha, primeiro, é porque existe hoje uma oferta muito maior de universidades, principalmente particulares e remotas. E aí o aluno muitas das vezes opta por, Sim, hoje né, mais acessível também. isto, né, por Antigamente não essa. era tão acessível assim. Então, né, você tem, querendo ou não, né, a classe média brasileira ela acabou adquirindo um poder aquisitivo, né, um pouco melhor, ou pelo menos uma capacidade de endividamento um pouco maior, Sim. e aí o que permite ela ter acesso a esses ensinos particulares. Né? O ensino à distância ele é mais acessível mesmo financeiramente, então ele também permite. Eu não tenho nada contra, mas eu acho que ele é muito específico. Né? É o que aconteceu na pandemia. A gente morria de medo, né, do aluno, da gente falar, não, o professor vai ser substituído, acabou. Né? A pandemia mostrou que eu posso dar aula à distância e acabou, professor, não tem mais. Eu vou colocar uma inteligência artificial para o aluno assistir. E a gente viu que não é isso. Não. Né? Por quê? Porque a primeira coisa que o aluno do ensino médio sente falta da sociabilidade. Uhum. O aluno sente muita falta de se sociabilizar. A escola em si, eu falo assim, se o professor percebe isso, a escola em si ela tem que acolher o aluno. Ela tem que acolhê-lo. E aí, a partir do momento que ele é acolhido, ele se sente à vontade. Quando ele se sente à vontade, ele se permite aprender. Se você tá na sua casa, debaixo do edredom, até brincava, os meninos ficavam pra mim uma semana sem tomar banho. Eu abri a câmera deles 3 vezes, estava com a mesma roupa, sentado na mesma cama. Eu falei, vocês não foram tomar banho? Eu falei, eu imagino que debaixo da cama deve ter 5 pratos de comida aí putrefando, né? Porque vocês não levantavam da cama. Então, e eles não aprendiam Sim. mesmo, sabe? São pouquíssimas as pessoas que de fato renderam com a pandemia. E os que renderam, renderam muito aquém do que poderiam terem rendido se tivessem presencialmente. Então, ensinar é muito mais do que passar conteúdo. É essa afetividade, né? É entre eles, né? Eles se encontrarem na escola. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que o Enem, ele, ao final, né, se você me perguntar hoje, eu acho que eles sentem muito mais dificuldades hoje com o Enem e torna o Enem talvez até Um bicho de um sete bicho de ser cabeças. cabeça, um desafio, por causa desse período pandêmico. Sabe, eles tiveram pouco acesso ao cotidiano, eles tiveram pouco acesso sabe, ao dia a dia. O Enem, ele é muito assim. O Enem é uma prova que tem conteúdo, o Enem é uma prova que exige que você tenha conhecimento de causa, de conceitos, mas ele exige que você tenha capacidade de interpretação. Uhum. Então, às vezes, o aluno não consegue responder uma questão porque ele não consegue entender o que foi perguntado. Uhum. Ele até sabe, se eu traduzir para ele o que está pedindo, ele consegue me responder, mas ele não consegue lidar com aquilo sozinho. Então Entendi. ele lê. Então, muitas das vezes eu corrijo o que eu estou fazendo agora, por exemplo, nessa semana de revisão, eu corrijo, aí, assim, muita gente, eu sei, não, mas é isso que estava pedindo? Eu falei, era, você não percebeu, não. Se eu soubesse, eu falei, exato. Eu falei, a prova do Enem não é sobre conceito, é sobre entendimento. Sim. Você tem que entender. E o entendimento ele vem da onde? Ele vem da sua função cognitiva, sabe? De sociabilidade. É você conseguir se interagir, é você interpretar o que o outro fala. Né? É você ler, né, Uhum. livros, não é ler só a matéria. Então, assim, você não vai decorar
o alfabeto, ó, você não vai decorar todas as palavras, o sentido das palavras, o significado das palavras lendo um dicionário. Você vai entender as palavras lendo um livro. E aí, a cada vez que aquela palavra aparecer que você não entender, você vai buscar no dicionário. Isso vai fazer você aprender, porque você entendeu a função daquela palavra. Se você ler o dicionário inteiro, depois eu te perguntar, você não vai me falar uma palavra. Mas se você ler um livro e toda palavra que você não entender, buscar no dicionário, você vai saber tudo que é aquilo que eu te falei. E cada livro que você lê vai ser 1, 2, 5, 10 palavras a menos que você não sabe. E vai chegar uma hora, por isso que fala, quem lê mais, sabe mais. Não é que quem lê mais sabe mais só porque leu mais. É porque quem leu mais tem mais curiosidade. Sim. Quem leu mais busca mais. Então, quando você estava ali dentro, sabe, você não tinha ninguém para fazer isso por você. Né? Infelizmente, os pais não tinham condição, muito deles, porque também estavam, né, com problemas em desenvolver o próprio trabalho. Eu fico imaginando uma casa onde você tinha ali o pai e a mãe que trabalham, estavam usando a internet, o filho usando a internet, 3 pessoas dentro da mesma casa, todos com atividades remotas. Imagina quem morava numa casa pequena, num apartamento. Eu sei disso porque meus vizinhos eram assim. Eu tenho amigo meu que a esposa, ele eram professores e o filho era aluno. Então imagina essa casa, que pandemônio que era, né? Todo mundo ali, a rede caía. Então, assim, foram 3 anos danosos. Eu vou te falar. Então, assim, hoje, um dos motivos pelos quais o Enem tem caído muito a procura, além do que do que a gente discutiu, que era essa oferta, é esse receio de não conseguir lidar com a prova. De não...